calma que antes de você criar qualquer aplicativo com inteligência artificial, vamos explorar hoje 3 princípios do desenvolvimento com inteligência artificial. Bom, esses 3 princípios eu tirei depois de vários testes com diferentes plataformas que utilizam inteligência artificial para construir aplicativos. Então eu quero trazer para você aqui o que está funcionando, que é padrão. A maioria das documentações vão citar exatamente ou quase exatamente esses 3 princípios que eu vou trazer aqui para você hoje. E caso você seja novo aqui no canal, meu nome é Elber Domingos, eu ensino empreendedores, freelancers a economizarem pelo menos R$60 mil por ano na empresa ou fazer dinheiro com construção de aplicações para empresas, principalmente sistemas internos, e agora começando com essa nova fase de inteligência artificial também para sistemas externos. E caso você queira entender um pouco mais qual é a diferença de sistema interno, externo, SaaS, website, landing page, eu vou deixar aqui no card um vídeo para você entender que eu fiz uma explanação completa de como você pode entender, saber qual é a fase, quais são as melhores aplicações que você pode utilizar, mas vai lá depois que você finalizar esse vídeo. E agora eu já quero ver com você quais são esses 3 princípios fundamentais para desenvolvimento com inteligência artificial e logo depois nós vamos fazer uma criação de um aplicativo usando esses 3 princípios. Claro que é algo básico, mas só para você entender como é que funciona. E antes de mais nada, a parte mais importante que você tem que entender é desenvolvimento com IA, e eu quero enfatizar bastante isso, porque vai aparecer gente aí falando, Elber, tá faltando isso, aquilo e tal. Essa é a minha experiência com desenvolvimento, com inteligência artificial como princípio, tá? Se você é desenvolvedor e já está criando aplicação e você fala, não, eu só uso front-end, eu prefiro essa ferramenta e tal, beleza, aqui eu estou tratando com a maioria das pessoas que não tem experiência com desenvolvimento, ou que se tem, não é uma experiência grande e elas estão partindo do pressuposto que vai começar o desenvolvimento utilizando uma inteligência artificial e não direto aqueles princípios de desenvolvimento. Então é essa pessoa que eu quero conseguir trazer um norte para você hoje. E vamos lá, então, o primeiro princípio, seja preciso, tá? Alguém pode me dizer, Elber, esses princípios são óbvios, mas eu posso te garantir que o óbvio nem sempre é fácil de enxergar. Vamos lá. Então, seja preciso. O que eu quero dizer com isso? Uma tarefa de cada vez. Não tem problema você criar algo grande como um prompt, mas se você colocar algo grande como um prompt, você vai ter algum espaço ali, algum momento, onde você vai falar que ela vai começar a partir de tal parte, por exemplo. Então você tem basicamente 2 vertentes. A primeira é a pessoa que vai começar com um prompt grande e ter lá embaixo uma parte que ele fala, olha, vamos começar por aqui. E a segunda vertente, que a pessoa começa com um prompt pequeno, depois adiciona outro, depois adiciona outro. Nós vamos ver uma mescla dessa ideia que eu vou te mostrar quando for dar o exemplo para você, tá bom? Mas sempre que você for passar uma tarefa para ela fazer, de fato, tente colocar uma tarefa de cada vez. Se você tiver mais do que uma tarefa, que seja tarefa exatamente na mesma página, no mesmo nicho ali, com menor a tarefa, melhor vai ser para IA, tá certo? Pode ser que você acabe pagando um pouco mais, digamos assim, porque ela vai fazer uma tarefinha de cada vez, sendo que teoricamente ela pode fazer várias, mas pelo menos você vai ticando assim, ó, ela fez isso, agora tá funcionando, ela fez isso, agora tá funcionando isso, esse outro detalhe, beleza? Dividir tarefas complexas em menores. Então, por exemplo, a gente vai criar um projeto mais à frente que vai ser criação de uma aplicação para gerenciar projetos e tarefas. Eu não vou falar para a IA e falar assim, ó, crie projetos e já crie as tarefas e tal, tudo de uma vez. Mesmo que seja uma tarefa um pouco mais simples, tá? E você vai ver que pode acontecer de quando a gente fazer a primeira parte escrita, ela já cria muita coisa de uma vez. E depois que ela criou muita coisa de uma vez, não saia em desespero, falando assim, agora conserte tudo, ou faça tudo. Não, tudo bem, ela criou tudo de uma vez, ou tentou fazer o melhor dela. Aí você pega a primeira parte e fala, deixa eu ver o que está funcionando dessa parte. Aí você fala, agora conserta essa parte aqui. Você sempre vai funcionar muito melhor desse jeito. E por último, nessa primeira parte de seja específico, prompts específicos e detalhados.
Quanto mais detalhado, melhor. E se você tem um pouco de conhecimento técnico, vai ser um pouco mais fácil para você detalhar. Às vezes o que eu faço eu busco uma ferramenta que eu quero que a minha IA utilize, eu busco uma biblioteca que eu quero que ela utilize. Então, se eu quero colocar um calendário, por exemplo, e eu sei que tem uma biblioteca X lá que ela pode usar para ser mais fácil incorporar no sistema, eu já vou lá, pego o site dessa biblioteca, pego um código de exemplo e já coloco. E se você não sabe, não tem ideia do que eu estou te falando, fica tranquilo, começa a aprender essas coisas. Se você realmente quer fazer isso e que precisa, começa desse jeito, beleza? Então, depois que você colocou seja específico, vamos colocar o segundo ponto aqui, ó. Seja bem organizado. Isso aqui parece tão óbvio, mas é talvez o maior erro da maioria das pessoas. Eu aposto que quando você quis criar alguma aplicação, você simplesmente saiu criando. O máximo que você fez foi pegar um site que te ajuda com um prompt, um chat GPT, alguma coisa. Ele criou um prompt para você daquela aplicação e você, sai criando. É ou não é? Bom, se você não fez isso e já colocou organização, parabéns, você já está um nível acima. Mas se não, saiba que você precisa organizar. Que tipo de organização você precisa colocar? Controle as suas funcionalidades da sua aplicação. Ela vai ter isso, vai ter aquilo, e nós vamos ver já como a gente vai fazer isso na prática. Depois, teste as funcionalidades uma por uma, veja se ela está funcionando. Se ela tiver, marca que está funcionando. Se tem algum problema, marca para você corrigir depois. Se possível, comece nova sessão no chat da IA para cada funcionalidade, tá? E o que comece uma nova sessão para uma funcionalidade? O que seria isso? Bom, eu estou aqui usando o Replit, tá? Que é uma IA que eu gosto de usar bastante. E aqui é a parte do agente, tá? Que eu estou escrevendo as coisas. Bem aqui embaixo, eu tenho uma parte que está assim, Start New Agent Chat. Por que isso é importante, tá? Eu posso, toda vez que eu tenho uma nova, não talvez funcionalidade, mas um grupo de funcionalidades diferentes, eu começo um novo chat. Por quê? Porque daí eu descarto tudo que eu conversei aqui, tá certo? E depois que eu descarto tudo que eu conversei, é melhor para a IA, para ela conseguir, como se fosse ela estivesse resetando o que ela está fazendo, fica mais fácil para ela entender o que está acontecendo. Então, uma das coisas que você pode ver é se a IA que você está utilizando tem essa função de resetar, né, e começar uma nova sessão, digamos assim, tá? E se precisar, faça o rollback ou volte de onde estava. Isso daqui é imprescindível. Então, toda vez que eu estou aqui, por exemplo, no Replit, se eu só voltar aqui, tem uma opção que eu posso ver aqui, deixa eu só ver qual que é exatamente. Ó, tem várias partes que eu posso colocar aqui, ó. Assistente, deployment, autenticação, dependências, checar todas as dependências, instalar dependências. Isso daqui você não tem no Lovable, você não tem no Bolt.new, você não tem várias delas, tá? Você pode até talvez pedir para instalar dependência, mas você não tem controle delas, né? E no Replit é bem completo quanto a isso. Docs, aqui, ó, nesse Git, controle de versionamento. Tá vendo aqui, ó? Eu posso ver qual que é a versão que eu tô, tá certo? E eu posso clicar em cima dela e ver qual é a versão, ver quais foram os arquivos que foram modificados, eu posso ver em detalhes e também posso clicar aqui, ó, restaurar, tá bom? E por isso que é tão importante você fazer essa mudança um por um. Tá? Se você faz essa mudança um por um, checa se está funcionando e depois você continua, isso vai te ajudar a você realmente reverter problemas. Então você fez uma besteira enorme, tá? Porque você fez um prompt grande para ele fazer um monte de coisa, dificilmente você continua e depois você descobre a besteira, dificilmente você consegue voltar às besteiras que você fez. Gente, a inteligência artificial é normal que ela faça besteira, tá? Eu vou até dar um zoom aqui para mim. Um dos maiores conceitos errados que a galera tem é de que a IA vai criar
tudo com menos prompt possível, basicamente tudo sem erro, e se ela errar é porque você está criando um prompt errado. Não faça isso, você vai sofrer menos se você não considerar desse jeito. Considere tudo ao contrário, faça prompts pequenos e específicos, considere que ela vai errar, teste tudo e volte, como se fosse um desenvolvimento quase que normal. Se você fizer desse jeito, você vai ser mais feliz, vai desenvolver melhor, mesmo que demore um pouco mais de tempo. E o último, que eu quase considero o mais importante, na verdade todos são importantes, só que esse aqui é o que vai fazer com que você pare de pular de ferramenta para ferramenta, para você testar para valer aquela que pode funcionar para você. Seja paciente, meu amigo. Em que aspecto? Tenha entendimento do seu aplicativo e componentes. Para você conseguir ter paciência, você tem que saber o que você está construindo. A galera perde paciência porque vai tendo ideia, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, aquilo outro. Aí quebra o que está fazendo antes, aí não sabe mais o que está fazendo, aí começa a gastar um monte de prompt. A maioria faz assim, aí para com a vida, vai falar, acho que isso aqui não é para mim, estou fazendo errado. Aí assiste um outro vídeo de alguém falando, essa aqui é a ferramenta da vez. Aí você pula para aquela, gasta mais um dinheirão com aquela. Olha, organiza a sua vida, respira e seja paciente, tá bom? Peça por sugestões e revise se for necessário. Se você é daqueles que quer então e você não sabe muito bem qual é melhor e tal, conversa com o ChatGPT, pede sugestão e tal, ele vai te ajudar com certeza, tá? E aqui, ó, por último, seja paciente quando estiver fazendo o debug. O que é o debug? Debug é quando deu um problema e você vai caçar o que está acontecendo. Todas as LLMs, inclusive o Replit e o TempoLabs, que são as que eu acho que foram as melhores, basicamente, para construir sistemas maiores, tá? Incluindo o Lovable também, elas chega um momento que você começa a fazer muitos prompts para resolver um pequeno problema. A maioria das pessoas acaba pulando de ferramenta para ferramenta porque a outra ferramenta consegue ir um pouco mais avante, aí trava naquela outra ferramenta, aí já pula para outra, aí trava na outra, aí pula para outra, aí volta para a que estava fazendo. Você não aprendeu a fazer o debug da sua ferramenta da forma correta, tá certo? Você pode exportar o código, colocar para uma outra inteligência artificial, checar o que está acontecendo. Tem tantas coisas que você pode fazer, por isso ser paciente e aprender nesse momento, se você quer ter sucesso, tá? Se você quer brincar e tal, fica à vontade e tá tudo certo. Mas se você quer ter sucesso, tem que ter paciência. Então agora, se eu puder, ou se eu quiser criar um novo aplicativo, o que eu faria? Eu coloquei aqui no Coda, tá? E como você pode ver, eu estou usando o Coda aqui para fazer uma gestão. Qualquer sistema interno, eu sempre uso o Coda de preferência, tá? E aqui eu vou fazer um breve resumo, depois já vou para uma inteligência artificial. O que eu quero criar? Um projeto, tá? De gestão. Aliás, vou colocar assim, um app para gestão de projetos com gestão de tarefas para cada projeto, vírgula, onde terei controle das tarefas ou melhor dizendo, deixa eu colocar aqui, onde controlarei as tarefas, deixa eu escrever certo aqui, tarefas com gráfico. Então aqui está, eu terminei rapidinho, colocar aqui, ó, um app para gestão de projetos com gestão de tarefas para cada projeto, onde terei controle das tarefas tanto em formulários quanto em gráfico Gantt. Essa parte do gráfico Gantt aqui é a parte que está um pouco mais complexa, que eu acho que a gente pode fazer um teste. Vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar esse daqui. Aí, aonde que eu vou? Geralmente, eu vou direto aqui, ó, no Grok. Eu gosto do Grok, tá? Você pode entrar no grok.com, tá bom? Aí eu vou colocar assim, ó, crie um PRD. PRD em inglês nada mais é do que Product Requirement Documentation, documentação do produto que você está fazendo, tá? Então eu vou usar esse termo, que é um termo bem usado, requisitado, que vai listar tudo o que o meu sistema precisa ter. Então eu vou colocar assim, ó, crie um PRD para o seguinte aplicativo, 2 pontos, vou criar só o que eu coloquei, e geralmente eu termino assim, ó, coloque o esquema do banco de dados, banco de dados, e no final
crie um passo a passo para passo a passo por onde começar para eu colocar numa IA desenvolver este aplicativo. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou colocar o think aqui, vou colocar para ele pensar. E agora ele vai pensar, vai responder para mim, vai colocar esse requerimento, né, esse plano de ação, digamos assim, e a partir daqui é que eu vou tendo algumas outras ideias. Eu posso falar, eu não gostei tanto disso, eu acho que eu vou ajustar esse detalhe para ele fazer isso, para ele fazer aquilo. Se eu faço dessa forma, fica muito mais simples para eu criar, tá certo? Então aqui, ó, vamos analisar um pouquinho. Aplicativo de gestão de projetos e tarefa, visão geral, ele vai escrever. Não vou ler tudo aqui, gente, porque para não tomar muito tempo, tá bom? Mas ele coloca qual é o objetivo, beleza? Qual é o público-alvo, sempre gosto dessas coisinhas. Requisitos e funcionalidades, criação, associação de tarefas, gestão de tarefas. Então aqui ele já colocou até, por exemplo, definir prazos e prioridades. Beleza, achei legal. Visualização de tarefas, autenticação e autorização, registro de pessoas. Talvez esse daqui eu remova para esse nosso exemplo. Notificações, beleza. Requisitos não funcionais, por exemplo, usabilidade e tal. E aqui está o esquema do banco de dados. Ele cria todo o esquema do banco de dados. Essa parte aqui é legal, tá? Porque ele já vai meio que mostrar para a inteligência artificial como que você pode criar o banco de dados, tá bom? Para funcionar perfeito. Descrição do esquema, ele dá um exemplo, passo a passo para o desenvolvimento. Então, primeiro configurar o ambiente, depois configurar o back-end, desenvolvimento do front-end e tal. Eu vou fazer um ajuste aqui, que eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Eu estou criando um MVP. MVP nada mais é do que o Minimal Viable Product, ou produto mínimo viável em inglês, tá bom? É aquele produto mínimo. Quais são as características mínimas que você quer construir para colocar ele em funcionamento, para testar se isso daí realmente vai trazer pelo menos algum primeiro resultado, tá? Estou criando um MVP e por isso pode remover a parte de autenticação, que é a parte de senha, para a pessoa logar e tal. Eu não quero fazer isso nesse momento. Vírgula, a parte de notificação, notificação e segurança, tá? Todas essas partes aqui, vou dar um enter aqui, elas são importantes, beleza? Mas eu quero que nesse primeiro momento, eu quero só ver o rosto do meu MVP, no meu produto. Eu quero ver se ele vai estar criando certinho e tal. Então a gente vai aguardar um pouquinho para ele terminar. Então aqui está, ele terminou esse MVP, ele tirou várias partes aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, visão, bom, só para vocês conseguirem ver aqui, vamos ver. Visão geral, esse é o MVP, tal, qual o objetivo, requisitos. Gestão de projeto, criar e editar os projetos, associar as tarefas, visualizar uma lista de tarefas, perfeito. Gestão de tarefas, então criar, editar e tal, definir o prazo, óbvio, marcar o status. Então aqui tem as coisas mínimas, que é definir o prazo, marcar o status, né? Visualização, formulário ou lista e gráfico Gantt, que é exatamente o que eu queria, beleza? Requisitos não funcionais, usabilidade, interface intuitiva e fácil, desempenho, carregamento rápido, beleza. Então aqui ele colocou o esquema, só de projetos, depois só de tarefas, maravilha. Deu uma explicação aqui mais ou menos e colocou um passo a passo. Beleza, esse passo a passo aqui eu não preciso colocar no prompt, tá? Lá da minha inteligência artificial. É só para eu ver, decidir o que eu vou colocar primeiro. Eu poderia colocar tipo só essa primeira parte aqui, né? Para ele fazer e tal. Como eu vou usar o Replit, como eu vou utilizar o Replit, se você quer saber, de novo, por que eu estou usando o Replit, olha o meu vídeo passado, que eu vou te explicar o porquê, mas isso aqui, gente, é muito opinativo, tá cheio de gente com amores, com plataforma tal e tal, beleza? Eu vou usar o Replit e também vou colocar esse código no Lovable, tá bem? E a princípio eu acho que no Lovable eu não vou conectar no banco de dados, vou ver se no Replit vale a pena a gente fazer aqui agora, mas eu quero só que você veja como eu faria isso. Uma vez que eu terminei isso daqui, ó, o que eu vou fazer? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar toda essa parte aqui, ó, vou copiar toda ela, deixa eu ver, acho que eu vou copiar
Eu poderia apertar para copiar tudo, né, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V. Eu acho que ele jogou do jeito quase do jeito que eu queria. Só essa parte aqui do código que talvez não é exatamente como eu queria. Vamos colocar aqui o SQL, vou voltar para cá, deixa eu só copiar isso aqui, ó. Copy, beleza? Aí eu vou colocar uma barrinha aqui, opa. Vou colocar uma barrinha aqui, vou colocar code, beleza? Um código, uma barra, vou colocar SQL, beleza? Para ficar bonitinho assim, ó, pode ver que ele ficou com um esquema bonitinho, beleza? E aqui tá toda a explicação do que eu vou fazer e tal na documentação, beleza? Uma vez feito isso, eu posso criar até uma outra página aqui e colocar organização, por exemplo, tá? Vou selecionar algum ícone aqui, ó, esse daqui de organização, beleza? Aí eu vou colocar aqui uma tabela. Essa tabela aqui, gente, tem várias formas que eu crio tabela no Coda. Inclusive, só para você saber, eu faço dinheiro com o Coda, tá? Ano passado eu fiz mais de 100 mil criando aplicações internas para empresas com o Coda, porque vale mais a pena, gente, do que eu fazer um sistema com inteligência artificial. Deixa eu falar para você, se você vai construir um CRM ou alguma outra coisa que é para uma empresa e sistema interno dela, não vale a pena você nem construir com inteligência artificial hoje, porque qualquer suporte que você precisa dar, tem que ir lá, voltar, fazer o prompt. Aqui eu faço muito mais rápido, tá? Eu tenho um link aqui de uma formação minha que eu abro de tempos em tempos. Se você tem interesse, pode entrar lá onde eu ensino. Já tem aluno meu faturando que pagou a formação com um único projeto que fez. Um único projeto você vai faturar de 2.500 a 10 mil reais criando esses projetos internos, e eu considero que é mais simples ainda do que você criar com inteligência artificial aqui, como a gente está fazendo, porque é mais fácil você controlar os detalhes, tá? Eu vou dar o nome dessa tabela aqui de requerimentos, vou dar o nome aqui de requerimento, vou dar só um checkbox aqui, ó, concluído, por exemplo. Aliás, eu vou colocar aqui concluído. Beleza. E aqui eu só vou trocar o tipo para checkbox. Opa, colocar aqui um tipo de checkbox. E aqui eu quero fazer desse jeito para você, só para você ter uma ideia, tá? Porque agora você pode pegar essa minha ideia e simplesmente sair criando várias outras formas de você fazer esse controle. Você poderia colocar aqui requerimento e uma coluna para criar, fazer update, deletar, e por aí vai, mais outros requerimentos, colocar checkbox para cada uma delas, assim, porque daí quando você faz alguma coisa, você pode simplesmente vir aqui e marcar que você fez, né, que está completo. Imagina que você pode fazer isso com tudo. Então eu vou colocar aqui, ó, tabela projetos criada, por exemplo, tabela tarefas criada. Eu tenho uma dificuldade em escrever tarefas criada. Aí eu vou colocar CRUD de projeto e CRUD de tarefa, por exemplo, e vou colocar aqui gráfico Gantt funcionando. Então essas aqui são as principais. Eu quero que a gente tenha as duas tabelas criadas, quero ver essas tabelas, quero que o CRUD é uma sigla em inglês que a gente usa muito em programação, que é Create, Read, Update e Delete, é criar, ler, fazer o update e deletar. Então eu tenho que conseguir fazer essas 4 operações em qualquer tabela, e eu também quero fazer isso na tabela de tarefas, e depois eu quero só acessar o gráfico Gantt. E se tiver completo, posso vir aqui e marcar como concluído. E só para dar um gostinho para você do que é possível fazer, eu posso vir aqui em Options, Conditional Format, com formatação condicional. Vou colocar concluído. Se tiver concluído, pinta de verde. Eu quero que pinta de verde tudo, só se tiver concluído. Então agora eu acabei de errar, né? Vamos voltar aqui, ó. Só se tiver marcado o xizinho. Pronto. Então agora se eu vier aqui e marcar o xizinho, ele pinta de verde, né? Aonde você tem uma facilidade tão grande de fazer um negócio desse aqui, né? Simples. O Coda é fantástico para ferramentas internas, tá? Não foge disso. Enfim, vamos voltar aqui. Nós já temos toda a descrição do nosso projeto. Nós temos aqui a parte da organização. E só lembrando, tá? Se eu tivesse outras funcionalidades, eu descreveria
todas elas, sem exceção. Essa grande diferença de você fazer um sistema interno que você pode ir mudando, fazendo o que você quiser e tal, com um sistema externo, ou seja, um sistema para um cliente, um sistema que você não pode ficar fazendo alteração ao seu bel prazer, você tem que mostrar o que está acontecendo e tal. E um sistema interno, claro, óbvio que você tem que ter organização, tem tudo certo, mas é muito mais simples. A pessoa pode falar, acrescenta isso, tira isso tal, e sistema externo, eu considero, pelo menos isso é para mim, tá, gente? Eu considero que você tem que ter um processo muito mais rigoroso. Tá? Então, por conta disso é que eu realmente gosto de fazer dessa forma. Agora eu vou voltar aqui com você, vou simplesmente vir aqui novamente no Grok. Eu acho que dessa vez eu vou só copiar, clicar nesse botãozinho aqui embaixo para copiar toda a informação que foi passada. Aí sim a gente vai vir aqui, deixa eu ver primeiro no Lovable. Então aqui primeiro no Lovable eu vou colocar esse prompt aqui, ó. Crie um app de acordo com as descrições do PRD abaixo e seja criativo para construir de uma forma moderna e use alguma biblioteca para o gráfico Gantt das tarefas. Ok, e agora eu vou sim, de novo, copiar essas informações aqui, porque tinha copiado outras. Vou colar elas aqui embaixo. E aí você está falando, Elber, você está fazendo errado, porque você falou para a gente começar devagar e começar com uma tarefa de cada vez. Sim. E como eu disse também para você, que tem algumas formas que a gente faz, muitas vezes eu gosto de fazer dessa forma. Eu dou todo o PRD, dou um resumo do que dou todo o PRD dele, aí ele cria da forma como ele quer fazer. Tá? Isso se eu não tiver nenhum parâmetro, como eu não estou colocando aqui, nenhum parâmetro de imagem, eu poderia colocar imagem para ele já construir e tal. E depois que ele construiu o esqueleto, eu vou parte por parte mudando. É aí que eu faço essa mudança, tá? Eu poderia começar, tipo assim, crie a parte do login, tal, criou. Depois crie uma tabela com tarefas, criou, beleza. Poderia também. Mas eu gosto um pouco mais dessa ideia de eu dou todo o PRD, que é um resumo geral gigante, com um resumo no começo, ele cria a primeira ideia, aí eu vou lá e altero e começo com as tabelas e começo essa mudança. Então eu vou até copiar essa partezinha aqui, vou enviar para o Lovable, vou deixar ele trabalhando ali e vou voltar aqui para o Replit. E você não viu nada, né? Porque eu estava sem a câmera aqui, mas enfim, eu coloquei no Lovable para funcionar e estou aqui no Replit e vou colar o mesmo prompt e vou novamente acessar aqui o Grok, que eu esqueci de pegar o prompt inteiro, vou copiar aqui. Vou colar, quando eu colo, ele cola essa parte aqui, ó, de paste, quer dizer que ele reconheceu que teve um texto grande que foi colado, e eu poderia clicar nesse daqui para ele fazer um improve. O que é improve? Melhorar o meu prompt. Eu não quero, eu quero que ele faça dessa forma. Uma coisa que eu não posso fazer ali no Lovable, que ele não pode usar diferentes tipos de linguagens de programação, aqui no Replit eu posso escolher quase qualquer uma. Eu poderia escolher React, Next.js, Python, Scala, JavaScript. Eu posso escolher quase qualquer tipo de linguagem e isso é poderosíssimo no Replit. E nesse daqui eu vou usar, use React com Vite e Shad-CN UI, que é uma biblioteca. Vou dar o Start aqui. Também vou deixar ele rodando. Vamos já voltar para ver quais foram os resultados de cada um. O Lovable é geralmente um pouco mais rápido, tá? O Replit pode demorar de 10 minutos a 20 minutos às vezes 5. Depende do que a gente pede, tá? O Lovable geralmente é um pouco mais rápido, mas você pode ver que ele está criando aqui parte por parte e ele tenta descrever o máximo possível que ele está fazendo. Isso é bem legal. Eu gosto desse tipo de ideia, de você conseguir fazer. Aqui eu posso acessar, né, a parte do Supabase, conexão com o banco de dados, GitHub, mas é basicamente isso. No Replit eu tenho muito mais informação. Aqui, por exemplo, ele me deu até uma parte caso eu queira, você gostaria que colocasse essas features adicionais, implementar um banco de dados Postgres, adicionar e importar funcionalidades e outras coisas aqui. Nesse primeiro momento, eu acho que teoricamente, gente, o ideal é você não colocar nada aqui, tá? Eu quero colocar para ele implementar o Postgres só para ver se ele consegue.
Ok, vamos colocar aqui para ele fazer. E um pouco diferente do Lovable, eu posso vir aqui e acessar todas essas informações aqui. Isso aqui é muito mais poderoso, muito mais profissional, e ele vai mostrando, por incrível que pareça, muito mais informação de forma mais visível, mais fácil do que ele está fazendo. Olha só, inclusive ele já começou a construir, estou aqui ao vivo, sem mexer em nada, tá? Sem avançar, e ele já começa a mostrar mais ou menos como vai ficar. Bom, e vamos começar aqui a brincadeira. O Lovable falou que estava completo, né? E logo que ele terminou de falar que está completo, está aparecendo, também mostrou um problema, ou seja, não conseguiu. Aí eu tenho que clicar aqui para mostrar o erro, aí tem que clicar aqui de novo para falar para ele consertar o erro. Enquanto isso, o Replit, ele está fazendo aqui, ó, está criando tudo, está mostrando como é que está ficando a tarefa e tal. E é legal, cara, se eu clico aqui, ó, vou clicar nessa página, nessa pasta aqui. Eu consigo acessar o arquivo, não só isso, eu posso clicar aqui, ó, eu acesso o arquivo em si, de fato. Eu posso clicar com o botão direito, olha todas as opções que eu acesso. Isso aqui é de programação de verdade, tá? É um sistema parrudo, para valer. Por isso que, a princípio, a minha preferência está no Replit para a criação desse tipo de sistema. E só, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pode ser, gente, que em vídeos futuros você me veja falando, gente, eu estou testando e, por incrível que pareça, tem uma outra plataforma que está sendo mais robusta, melhor e tal. Eu vou ser sincero aqui com você, tá? Eu não brinco com esse tipo de ferramenta. Eu tenho cliente, estou entregando 2 projetos no Replit, usando esse tipo de sistema profissional, e eu não posso falar assim, deu problema, não consegui consertar, vou começar do zero, eu tenho que continuar, eu tenho que conseguir jogar para o GitHub, e o Replit está me atendendo nesse sentido. Então é vida real, é coisa de verdade. E para eu voltar aqui, eu posso simplesmente empurrar lá para baixo para ver tudo que ele está construindo. Olha que bonitinho que aparece. Até aparece essas coisinhas azuis aqui embaixo. É bonitinho, né? Mostrando. Eu posso clicar aqui e ver mais ou menos como é que está ficando. Como eu tirei, ele voltei, ele ficou meio branco. Mas aqui está mais ou menos, eu não consigo mexer e interagir ainda, tá? Porque ele só me permite interagir depois que ele finaliza. E vamos ver o Lovable para ver se ele já conseguiu. O Lovable, nesse momento, ele falou que conseguiu consertar e aparentemente ele fez algo interessante aqui, ó. Ele conseguiu fazer um gráfico Gantt. Se eu voltar aqui em projetos, consigo visualizar os projetos. Vamos fazer um teste? Só para a gente ver como é que ficou, mais ou menos. Vou até colocar eu aqui para baixo. Estou acessando a página direto, não vou precisar colocar senha e nada, né? Eu posso visualizar o projeto. Se eu clico aqui, eu visualizo o projeto. Aparentemente já tem umas tarefas aqui, tem uma parte de progresso. Cara, tem muita coisa para consertar, mas assim, tá simples, tá interessante. Nova tarefa, ok, uma tarefa, teste, teoricamente não vai funcionar. Vamos ver aqui, teste. Ó, tá bonitinho, ele me permite selecionar datas futuras aqui, vamos ver. Não tá me permitindo selecionar nenhuma data. Prioridade, status, se eu criar a tarefa aqui, diz que criou e colocou a tarefa aqui, ó. Então ele está colocando, não é banco de dados, isso aqui deve estar direto no browser ali, mas pelo menos está funcionando alguma coisa aqui, tá? Se eu editar o projeto, consigo projeto 1, beleza, se eu salvar as alterações, ele alterou aqui projeto 1. E isso do Lovable, eu sempre gostei, tá? O Lovable, ele consegue avançar bastante e trazer funcionalidades que estejam ali já no começo de funcionar. Outras ferramentas que estão nesse nível, o Replit ele consegue avançar também. Eu às vezes prefiro até a forma como o Replit cria, mas muitas das vezes ele não coloca funcionalidades. Você tem que trabalhar funcionalidade por funcionalidade, só que no final, meu amigo, no Replit você fica um pouco melhor pelo simples fato de que ele não começa a quebrar outras coisas, você não tem esse trabalho. Tá? Tem sido a minha experiência. Se você tem experiência diferente, só colocar nos comentários aqui embaixo. Vou fechar esse daqui, vou agora para o Replit, ele ainda está pensando e nós vamos continuar aqui. Deixa eu só ver se ele já criou, deixa eu colocar aqui, ó, Database, será que ele já criou o banco de dados? Aparentemente ele vai criar em algum momento o banco de dados, não sei se vai criar agora nessa primeira rodada, mas
pelo menos isso aqui, no meu ponto de vista, tá um pouquinho mais sistema, um pouco mais profissional no meu ponto de vista. Vamos aguardar para ele finalizar. Pronto, finalizado. Ele colocou aqui, isso aqui é importante, ó. Como que o projeto tá? E você poderia ter colocado para ele responder sempre em português. Eu acho que a inteligência artificial aqui ele muda também, tá? Ele falou assim, ó, ele criou essas features do projeto, tarefa, dashboards, lista de projetos, tarefa, gráfico Gantt, e ele tentou fazer até responsividade em celular. Ele falou assim, ó, você pode checar se como que estão as sessões, né? Se está tudo funcionando certinho, e alguma coisa mais específica na interface que você quer, no UI, UX. Ou seja, aparentemente ele criou toda a parte de interface. Ele não criou ainda a parte do banco de dados. Eu posso checar isso daqui, ó. Vou sair daqui, vou entrar de novo só para ter certeza. Ele não criou o banco de dados ainda. Perfeito, não tem problema. Inclusive, esse é o tipo de funcionalidade que eu espero, tá? Eu espero que ele realmente não crie, ele vá seguir aqueles passos que eu falei. E eu acho que isso aqui ficou muito melhor do que, pelo menos, do que o Lovable a princípio. E eu vou testar aqui, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. Vamos ver. Eu tenho a parte de projetos, a parte de tasks e a parte do gráfico Gantt, né? Se eu criar um projeto, ó, pelo menos apareceu aqui. Eu não sei se ele vai colocar. Vamos ver. Projeto, underline... Opa! Não está nem me deixando digitar. Olha só, legal. A parte de data também não. A parte de tarefa já está aqui. Ok, a parte de projeto ainda não. Mas é exatamente isso que eu precisava. Então, você teve as duas comparações, o Lovable e o Replit. Você viu que os dois conseguiram criar algo com um visual que corresponde mais ou menos àquilo que a gente colocou. O Replit chegou um pouco mais perto, talvez porque eu coloquei ali para usar o ShadCN. Você pode fazer os seus testes. Nos meus testes aqui, o Replit tem sido melhor no resultado final e principalmente não quebrando outras partes. Eu gastei mais de $50 no Lovable que eu coloquei para ele fazer um sistema com esse interno e me lasquei. Ele é maravilhoso para você criar websites, landing pages ou sistemas um pouco simples. Quando você começa a fazer sistemas mais complexos, o Lovable não é o ideal para esses casos. O V0, por exemplo, que muita gente gosta, ele é mais para programador e você criar o front-end nele, tá? O Replit já é para pessoas que não são programadoras e já querem criar toda a estrutura, que já dá para eu fazer o deploy ali, dá para eu fazer mandar para o GitHub e tal. Bom, me fala o que você achou desse vídeo, quais desses princípios você acha que poderia ser mudado ou não. Me siga porque esses conteúdos dão trabalho para fazer e você vê que realmente vale a pena. Então me segue, compartilha, principalmente dá um joinha aí para ajudar a gente. Fica com Deus e até a próxima.